queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste momento, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o equilíbrio. Você já se perguntou o que é o equilíbrio? Qual é a importância do equilíbrio? O equilíbrio é estabelecido quando a soma das forças que agem sobre um corpo é nula. Ele pode ser classificado como estático ou dinâmico. Saiba que um corpo está em equilíbrio quando a somatória de todas as forças que atuam sobre ele for nula, ou seja, igual ao zero. Como se explica o equilíbrio? Como nós dissemos, o equilíbrio é observado quando a soma de todas as forças agem sobre ele. O objeto deve encontrar em repouso ou realizando um movimento na mesma direção com uma velocidade constante. O que o equilíbrio faz? O equilíbrio é um fator de grande importância para o ser humano, pois sem ele seria difícil ou até mesmo impossível a realização de algumas tarefas. Trata-se de habilidades das articulações que as fazem retornar ao seu estágio inicial após a realização de um movimento que provoca instabilidade. Qual o sentido do equilíbrio? O sistema vestibular é um dos sentidos do corpo humano, conhecido como sentido do equilíbrio. Ele é o responsável pela direção e velocidade dos movimentos dos olhos e da cabeça, por manter o tônus muscular e por coordenar os movimentos do corpo. O que determina o equilíbrio? Saiba que o órgão responsável pelo equilíbrio do nosso corpo é a nossa orelha, também chamada de ouvido. No interior de nossa orelha, mais precisamente em nossa orelha interna, há o aparelho vestibular, também conhecido como labirinto, que é formado pelo utrículo, pelo záculo e pelos canais semicirculares. Quais são os tipos de equilíbrio? Dependendo do comportamento de um objeto, após ser retirado de sua posição inicial, podemos classificar seu equilíbrio em 3 tipos diferentes: estável, instável e indiferente. O que controla o equilíbrio? Como dissemos, sistema vestibular, órgãos do equilíbrio localizado na orelha interna, avisa o cérebro sobre os movimentos e sobre a posição da sua cabeça. Saiba que existem 3 anéis, ou seja, canais semicirculares em cada orelha, e estes canais sentem quando você movimenta sua cabeça. Ele ajuda a enxergar claramente durante estes movimentos. Onde usamos o equilíbrio? A física e o equilíbrio. Saiba que se você manter desequilibrado, você percebe que as modificações do seu corpo. Logo, você começa a perceber o estado parado, como por exemplo, o desequilíbrio é essencial para modificar qualquer parâmetro físico de um sistema na natureza, por exemplo. Um barco no meio de um lago, onde não existe qualquer brisa, ou seja, não tem nenhum movimento na água, então ele permanece parado. Qual é o equilíbrio da vida? O que o equilíbrio da vida está ligado? Veja bem que se você procurar autoconhecimento e o autocuidado, é que todos os itens, a saúde física e mental, são as mais importantes
Se eles não estiverem bem, nenhum outro consegue ter bom funcionamento. Então, o equilíbrio da vida está ligado ao autoconhecimento e ao autocuidado. Qual é o conceito de equilíbrio? Como dissemos, o equilíbrio, por ele ser um estado de um corpo quando todas as forças atuam sobre ele são nulas, somando as forças exercidas sobre esse objeto ou pessoa, o resultado, além de ser sempre zero, na física, para que um corpo esteja equilibrado, deve se encontrar em repouso, em velocidade constante. Para você ter um equilíbrio, saiba que existe uma química que representa simultaneamente os níveis de representação microscópico, macroscópico e simbólico. O princípio do equilíbrio contratual é uma das bases fundamentais do direito dos contratos. Ele estabelece que as partes envolvidas de um negócio, por exemplo, jurídico, devem cumprir com suas obrigações e direitos de forma justa e equilibrada, a fim de manter a igualdade entre eles, falando de negócios. E o que é estar em equilíbrio? Assim, o equilíbrio mental e emocional é um estado em que a pessoa é capaz de manter a estabilidade, o bem-estar psicológico, enfrentar as adversidades de forma saudável, regular suas emoções e pensamentos de maneira equilibrada e ter uma perspectiva positiva e adaptativa diante de todos os desafios da vida, tanto nos negócios, quanto na família, quanto no relacionamento e também no intelecto pessoal. Por que precisamos ter equilíbrio? Saiba que o equilíbrio corporal é a capacidade de controlar a orientação do corpo. Além do corpo, membros em relação ao espaço externo em que estamos inseridos. O órgão principal responsável por isso é o ouvido, e também temos essa habilidade por conta da visão e do cérebro, a parte do cérebro responsável pela coordenação motora. E como funciona o equilíbrio para você? Saiba que o equilíbrio do ser humano depende de vários fatores, como o funcionamento adequado do labirinto, a parte mais interna da orelha, como nós já falamos, que vem da percepção, da sensação, do próprio corpo e da visão, que são recebidas e organizadas pelo nosso cérebro. Então, o labirinto lembra uma estrutura complexa e organizada. Como se caracteriza o equilíbrio? O equilíbrio é um estado dinâmico em que cada espécie participante da reação se forma exatamente na mesma taxa em que é consumida. Ou seja, as reações direta e inversa se processam simultaneamente com a mesma velocidade. O que afeta o equilíbrio? A vertigem pode ser de causa central quando se deve a doenças cerebrais, como tumores, doença degenerativa, acidentes vasculares cerebrais, tóxico, infecções como meningite, encefalite ou abscessos. Periférica quando se deve a alteração ao nível do ouvido interno, mais especificamente do sistema vestibular. Como fazer para estimular o equilíbrio? Você que deseja estimular o equilíbrio, é importante manter sempre ágil,
Sabe quando antigamente a gente brincava? Jogo de amarelinha, pular corda de um pé só, trocar os pés no salto, ajuda você a manter um equilíbrio. Andar em travesseiros ou almofadas, saltar de quadrados em quadrados, delimitando com fita crepe no chão para que você possa ter praticamente um piso geométrico, corda bamba, caminhar em cima de uma corda, tudo isso adquire equilíbrio e estimula a sua agilidade cada vez mais para manter equilibrado. Quais são os 10 tipos ou as 10 práticas que o ser humano deve ter para manter o equilíbrio? Reconhecer as vontades, encontrar o que faz bem para você, reservar um tempo para se divertir, estar em contato com a natureza, manter apenas quem faz bem por perto, afastar-se de pessoas e coisas negativas, ajudar o próximo, interpretar e expressar os sentimentos. O que é ser uma pessoa equilibrada? A pessoa que tem um equilíbrio percebe quais são os sentimentos e sensação que vem à tona. Assim sendo, é possível estender racionalmente aquela manifestação psíquica e a partir disso é reagir de forma consciente. A soma de atos conscientes constrói um caminho sólido para o autoconhecimento. O que é um ser em equilíbrio para você? Ter equilíbrio nada mais é que manter a vida balanceada, saudável, nas mais diversas esferas, como a pessoal, profissional, familiar, amorosa, emocional, social e de relacionamentos interpessoais. Contudo, nem sempre é fácil garantir uma vida equilibrada, mas podemos tentar usando essas ferramentas que Deus nos deixou gratuitamente dentro de cada um de nós. Um bom equilíbrio depende de uma informação sensorial correta dos seus olhos, como o sistema visual, músculos, tendões e articulações, informação proprioceptiva dos órgãos, do equilíbrio da orelha interna, sistema vestibular, tronco cerebral conectando todas as informações sensoriais com outras partes do cérebro. Então, já podemos perceber que o equilíbrio se encontra no nosso cérebro, faz parte da nossa orelha e também tudo a ver com a nossa visão. Onde possamos usar e prestar atenção ao equilíbrio todo dia. Saiba que o equilíbrio no cotidiano é observado ao caminhar, andar de bicicleta, moto, subir escadas ao praticar esporte como surf, skate, dentre outros. O que você entende de equilíbrio? Saiba que para buscar o equilíbrio, algumas atividades devem fazer parte do cotidiano da sua vida.
Os momentos de lazer são favoráveis e necessários para a produção dos hormônios de bem-estar, como a dopamina, a serotonina. O exercício físico também deve ser incorporado ao nosso dia. Como se equilibrar então? Caminhar de lado com movimentos controlados também pode ajudar no equilíbrio. Fique de pé, com as pernas juntas e os joelhos levemente dobrados. Dê passos lentos para o lado, com um pé de cada vez, juntando-os novamente a cada passo. Dê 10 passos em sua direção e faça o caminho inverso. Como ter um equilíbrio corporal? Para se adquirir o equilíbrio corporal, é importante você praticar exercícios físicos. É comum que as pessoas deixem de praticar exercício, né? Para evitar ficar mais cansado do que já estão. Mas, em outros termos, acaba complicando e trazendo desequilíbrio e acaba tendo uma rotina desorganizada. Então, para você ter um equilíbrio físico e mental, é importante manter uma rotina organizada. Respeite seus limites. Mantenha-se próximo das pessoas que te fazem bem e que te levam ao autoconhecimento. Para finalizarmos, para que é bom equilíbrio? Saiba que um bom equilíbrio ajuda a manter uma postura ereta e isso, por sua vez, implica uma menor chance de quedas. Também melhora a coordenação. Uma das formas de melhorarmos nosso equilíbrio é simples. Ficar em pé, só que sobre uma perna, e faz um teste. Como você se comporta equilibrado. Conhecendo as 3 formas de equilíbrio, você pode também entender que o equilíbrio indiferente, quando um objeto tem sua posição alterada e mesmo assim mantém sua situação de equilíbrio, é o indiferente que dizemos sobre como ele está. O equilíbrio estático já é um conceito da física que indica que um corpo se mantém equilibrado a partir de uma velocidade constante, como dissemos no início, quando a aceleração é nula. Quais as definições do equilíbrio? É importante ter um equilíbrio no trabalho, no meio da família, com amigos, relacionamentos, filhos, negócios. Em tudo é necessário ter o equilíbrio. Saiba que para finalizarmos,
Não deixe que o desequilíbrio tome conta da sua vida, pois o oposto traz desequilíbrio, desarmonia, desconformidade no ambiente, além de desigualdade, desproporção, desunidade, diferença, discordância, discrepância. É o oposto de tudo que ouvimos. Então, vamos manter equilíbrio sempre, pois o sinônimo de equilíbrio, saiba que se você procurar cada vez mais a constância e a estabilidade, a firmeza e mobilidade, você vai cada vez mais alcançar o autoconhecimento, que quanto mais busca, mais equilíbrio você terá. Ficando por aqui então, você que se sente equilibrado, com certeza você tem reflexões, tem juízo, critérios, jeitos, ponderações, tem cautela, prudências, tentos, sensatez, discernimentos, serenidade e maturidade. Que todos tenham cada vez mais equilíbrio em suas vidas. Beijo de luz e até mais.